Pessoal, começando mais um vídeo aqui na Puglia, ou melhor, no Salento, ou melhor, em Lecce, bem aqui na Piazza Sant'Oronzo. Você aqui, muito prazer, seja muito bem-vinda. A minha mãe aqui, pessoal, encontrei ela por acaso, passeando aqui em Lecce. Pois é, bom acaso, né, Felipe? A cidade é um brinco, né? Um brinco de princesa, assim, cheia de novidades, de coisas diferentes. Eu realmente adorei. Ela tem uma arte diferenciada, não é? E aqui o barroco é um destaque, porque por onde nós andamos, a cidade dialoga com a gente. Muitas cidades italianas, elas eram fortificadas, elas eram fechadas com muralhas. Essas muralhas possuíam algumas portas no sul, no norte, leste, oeste, depende da cidade. Lá em Bolonha, a cidade onde nós morávamos, havia 12 portas. Aqui nós estamos na parte mais ao sul de Lecce. Essa aqui é a porta dedicada a San Biagio. E nós podemos ver um interessante ornamento barroco também. Tem a homenagem para o próprio San Biagio. Tem no centro um brasão que mostra ali o domínio do reino de Nápoles à época e um brasão duplicado da cidade de Lecce. Em todas essas cidades que ainda as possuem, elas são um ponto de referência, um ponto de encontro para as pessoas que dizem assim, olha, eu te encontro lá na porta tal, na porta San Biagio. Então isso é um ponto legal que até os dias de hoje é utilizado por toda a população e nós que estamos passeando aqui acabamos também pegando essa referência. Nesse local onde nós estamos, estaríamos fora da área protegida da cidade. E depois, logicamente, com o passar do tempo e com a diminuição dos perigos, a cidade acaba avançando. Aqui nós temos diversos bairros de diversas qualidades onde a cidade avança. Percorremos alguns deles e vimos locais interessantes também, além do centro. Locais com bom comércio, ótimos restaurantes, uma arquitetura mais contemporânea, mais interessante, porque muita gente diz assim, olha que na Itália só tem residências velhas, antigas. Isso não é verdade, tem residências de todas as épocas. Aqui em Lecce também tem edifícios novíssimos para quem pode também comprar um local assim em uma cidade como essa. E também nessa parte exterior é onde os carros circulam em maior número, porque os centros desses locais são protegidos, são locais praticamente onde só os pedestres andam e os carros autorizados de residentes ou comerciantes. É sempre legal percorrer as várias portas dessas cidades muradas e ver também as diferenças nos detalhes, na construção, no estilo e mesmo nas pessoas que as frequentam aqui, porque cada local tem uma diferença. Aqui nessa praça nós temos um pouco menos de barroco, porque essa aqui é uma praça mais moderna para a história da cidade. Moderna em termos, porque ali ao lado tem as ruínas do anfiteatro romano. Ah, isso é incrível, né? Porque no meio da cidade, numa praça aberta, plana, a gente de repente descortina, porque realmente descortina porque está em obras. Então é algo assim que a gente tem muitos tempos aqui presentes, né? Muito, muito emocionante. Como vocês sabem, o dinheiro ele brota nos bancos. Então ali tem uma plantação de dinheiro. E aí a um certo momento, Lecce tinha que fazer um edifício aqui para a Banca d'Italia, como se fosse o Banco Central. E aí foram fazer um belíssimo edifício, encontraram um anfiteatro romano. E aqui eram realizadas batalhas de gladiadores, espetáculos, teatros e tudo mais. Hoje nós estamos vendo só uma parte desse teatro, porque imaginem aqui essa praça que é a principal da cidade, aqui provavelmente tem muito mais coisas romanas ainda, caso vocês queiram escavar. Vem aqui dar uma força para a cidade. Na verdade, pessoal, isso aqui é parte desse teatro, é metade dele. A outra metade está por aí, provavelmente embaixo de edifícios importantes, igrejas e tal. E aqui nós podemos ter uma vista
muito interessante, de uma parte arqueológica que foi modificada em parte, né, para dar uma ideia do que era o teatro. Isso é discutível também, se isso foi bem feito ou não. O certo é que está aqui esse anfiteatro. Temos também a vista para o Sedile, temos também a vista para as costas do santo padroeiro da cidade, o Santo Oronzo. Afinal, ele foi agir lá em Brindisi, que mostramos para vocês. Ele acabou com a peste. Aí Brindisi falou assim, tá bom, então a gente doa a coluna romana aqui e vocês coloquem o santo protetor de todos nós. Essa coluna é lá de Brindisi, uma coluna romana, onde marca ali o fim da Via Ápia, uma via importantíssima para os romanos, já mostramos para vocês no vídeo de lá. Olhem só tudo isso, essa mescla de história, de cultura, enfim, de tempos. Essa é a cidade de Lecce, a Puglia, o Salento é assim. E aqui, olha só, as pessoas tomam café e se deparam com tudo isso, se deparam com a arqueologia, se deparam com a história, se deparam com o Renascimento, com cafés e com o Passicciotto, esse impagável. Para começar o dia aqui em Lecce, tem que ser com Passicciotto e com café leccese. E aqui nós temos o café leccese, um soffiato e um normale. Esse aqui é o mais tradicional, esse aqui é uma variação aqui da cidade também. Esse aqui nós temos que mexer o café. Perfeito. Vou experimentar o outro. Uau, esse aqui ele já vem todo mexido, né? E tem essa espuminha, tem uma diferenciação. Aqui ele tem a graça de ficar mexendo, esse aqui já está tudo pronto. A partir dessa fundação, o edifício foi para o outro lado, mas eles têm uma bela janela para observar não só essa parte arqueológica, como toda essa praça que é a principal aqui da cidade. Esse anfiteatro é uma cópia do anfiteatro de Pompeia, um dos mais famosos e bem preservados, se não o mais bem preservado do mundo. Outro dado curioso, que são mais de 300 anfiteatros que nós podemos observar ainda nos dias de hoje aqui pela Europa, por vários países. Olhem só que legal. Tem também o Sedile. O Sedile também é uma herança de Veneza. Os venezianos aqui governaram durante uma época e eles deixaram essa obra, que ela é bem interessante porque ela é aberta, ela é quadrada para simbolizar a abertura, a transparência do governo. Hoje é de vidro, na época eram grades que também davam para ver, e ao lado tem uma pequena capelinha, né? Que os venezianos também deixaram aqui de presente para a cidade. E nessa praça nós temos outras construções mais contemporâneas, além do Sedile, que é de época renascentista. Mas eles acabaram seguindo aqui, de certa forma, as características da cidade, a pedra leccese em muitos desses edifícios. São edifícios de arquitetura racionalista. Tem uma coisa muito interessante que, nesse momento, são 9 e alguma coisa da manhã, muito cedinho aqui no meio da semana, mas aos finais de semana, sexta-feira, aqui se torna assim como se fosse uma imensa balada aqui. É muita gente aqui, uma festa. É gostoso de ver, né? Assim, tem muita vida. Como é uma praça plana, uma praça bem aberta, ela realmente recebe inúmeras atividades, né? Música, teatro, dança. Interessante que nessa praça não tem uma catedral e tal. É a praça aqui que faz mesmo essa intermediação histórica entre vários tempos, e aqui que eles se encontram basicamente por todos os lados aqui do centro histórico. Esse centro histórico tem muita coisa, porque tem castelo, tem vias aqui bem tortuosas, com aquelas características medievais, e toda a gramatura da arquitetura barroca por todos os lados. Isso marca a cidade de uma forma única. Ela tem uma leveza. Eu acho que essa leveza muito provém também da cor dessa pedra leccesa, né?
ela é clarinha o tempo todo mesmo. Os edifícios barrocos, os edifícios racionalistas, todos têm essa linha, né, de clareza, de beleza, de leveza. Apenas alguns quilômetros nós já podemos encontrar aqui o mar Adriático. Então a praia de San Cataldo aqui, essa cidade, eles consideram a praia de Lecce. A posição da cidade também sempre foi muito importante, sempre foi muito disputada por vários povos. Isso imprimiu uma característica única aqui, já que todo mundo queria dominar esse pedaço, que sempre foi muito importante, inclusive de forma estratégica. Além disso, a cidade se encontra a aproximadamente 150 quilômetros da capital, do capoluogo de região, que é Bari, além de estar muito próxima também de Brindisi, apenas 30 minutos de trem, onde lá tem o aeroporto do Salento, o aeroporto de Brindisi, que serve essa parte aqui da região Puglia, chamada por eles historicamente de Salento. Eu fiquei bem surpresa com essa visita à cidade, porque não esperava que fosse uma cidade tão tranquila, mas ao mesmo tempo com os seus picos de movimentação, né? Eles têm um horário totalmente diferente aqui, porque eles fazem uma pausa pranzo longa e depois eles voltam com tudo e a noite é sempre uma festa. A cidade é linda a qualquer hora do dia, quando bate esse sol na Pedra Leccese, a gente já vê uma outra coloração e à noite, com a iluminação dedicada, fica ainda mais linda, fica pura poesia. Então eu gostei bastante, gostei também que as pessoas são abertas, dispostas a informarem um pouco da cidade, um pouco da sua experiência. Nós encontramos ao acaso alguns comerciantes, alguns habitantes daqui e também de outros bairros que foram muito gentis, o que tornou a nossa experiência ainda melhor. A cidade também ela é muito voltada para os amantes de bicicleta, ela é plana, então a gente vê essa movimentação legal que traz vivacidade para o centro histórico. Achei também que o comércio aqui ele é bem pujante, o que é muito bom para o turista, mas também para quem vive. Olha só, pessoal, são diversos locais com alta qualidade aqui em Lecce para se comer a deliciosa comida salentina. É difícil a gente falar de um específico, são dezenas de restaurantes, então vamos falar da nossa experiência. Esse aqui nós gostamos muito, viemos 2 vezes. Além disso, eles têm uma outra parte ali do bar, onde eles vendem algumas delícias, como o pasticciotto, como o rústico, como focaccias.
tantas outras delícias. Mas aqui eles têm também o restaurante, onde eles têm um menu, onde você come o primeiro e o segundo prato, mais a sobremesa, a bebida, e também os pratos soltos aí, onde você pode escolher um único prato apenas. É possível comer muito bem a partir de 9 euros, enquanto estamos filmando esse vídeo. Eu recomendo que vocês peguem o prato mais típico aqui de toda a Puglia, que é o orecchiette com time de rapa, mas são tantos outros pratos aí, fica ao critério de cada um. Nós pegamos vários aqui, eu vou falar que é um, minha mãe fala que é outro, a Elisa fala que é outro, enfim, todos são deliciosos e extremamente bem feitos. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de mais esse conteúdo que nós propomos aqui no canal. Não esqueçam de deixar o like e também o seu comentário. Muito obrigada a todos e grazie mille!